Hoje é o vilão número 1 e é óbvio que eu iria trazer um dos principais vilões, um dos mais conhecidos das pessoas, provavelmente conhecido de vocês também, que é o vilão da frequência vibracional. Eu fiz uma chamada, uma pesquisa lá nos meus stories hoje, perguntando para as pessoas se eles acreditam que a vibração ela realmente existe ou se a vibração ela é um mito. E a maioria das pessoas, mais de 80% disseram que é um mito. Então isso significa que vocês já estão mais ou menos entendendo aí onde eu quero chegar. Mas hoje eu trarei evidências, comprovações para que vocês entendam qual é a verdade sobre esse vilão. E assim, desde já, eu trago para vocês essas evidências e eu quero que vocês tirem as próprias conclusões. Vou repetir. Hoje eu mostro evidências nesta noite e eu quero que vocês tirem as próprias conclusões. Por quê? Para ser real, verdade, eficaz, evidente, tem que ter prova. Isso em qualquer juiz é assim, em qualquer tribunal é assim, em qualquer processo é assim. O que diz respeito, por exemplo, quando as pessoas falam, isso é cientificamente comprovado, eles têm que provar para você. Até hoje, já vou entrar aqui, até hoje, não foram encontradas provas sobre vibração, frequência vibracional. Tia Lu, como assim? A vida inteira eu soube que tem vibração, que o universo é vibração, que as pessoas são vibração, que tudo é energia, que a energia é vibração. Então você senta aí, pega papel e caneta e anota. Porque no final da live, inclusive, eu vou colocar nos meus stories referências com sites para vocês mesmos irem atrás da informação. Eu não trouxe informação que eu tirei das vozes da minha cabeça, eu trouxe comprovações de pesquisas feitas e este vilão hoje nós vamos derrubar. Então vamos começar. Eu anotei algumas coisas aqui para que eu não esqueça de nenhuma delas. Primeira coisa, tá vendo esse equipamento aqui? É um frequencímetro. Super comum. A gente encontra na internet, super simples, né? Para que, Tia Lu, esse frequencímetro? Para eu ver qual que é a frequência do meu sonho, a frequência do dinheiro, a frequência do carro, a frequência da casa, do apartamento. Tá? Olha aqui, frequencímetro. Está vendo que ele está medindo acima de 400 Hz? Pois é. Deixa eu te dizer, falando em Hertz. Começando já. Anota aí. Hertz é uma frequência de rádio. Rádio. E esse aparelhinho aqui, ele mede frequência de rádio. Então, se eu colocar perto do celular, se eu colocar perto da TV, se eu colocar perto do rádio ligado, ele mede a frequência de rádio. Se nós, seres humanos, emitíssemos frequências em Hertz, elevássemos a nossa vibração em Hertz, sabe o que iria acontecer? Eu ia sintonizar a Jovem Pan. Ou eu ia sintonizar outras emissoras aqui de Curitiba. Eu não ia poder nem passar perto da emissora. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei no rádio. Eu era locutora, 14 para 15 anos por ali. Então, se o ser humano realmente ele emite uma certa frequência vibracional em Hertz, eu como locutora iria influenciar na onda, na vibração de Hertz da emissora de rádio. Nós, seres humanos, não emitimos uma onda em Hertz que possa ser medida. E mesmo que fosse medido, que hoje eu vou trazer para vocês essas evidências, vocês mesmos vão concluir que vocês estavam sendo enganados esse tempo todo sobre essa história de frequência, é que, mesmo que fosse medido, que não tem como medir com esses aparelhos e nem nenhum outro aparelho, em primeiro lugar, teria que ser feito em laboratório, porque ele tem que ficar praticamente uma espécie de... Já tô rindo porque a ficha já caiu, tá vendo, Beatriz? Eu dei gargalhadas meses quando eu descobri tudo isso. Vocês não fazem ideia do quanto tem sido cômico, mas é trágico, porque a gente ri de nervoso, né? Pensando assim, caramba, a quantidade de pessoas que acreditam nisso. E vocês não viram nada hoje na live, vocês vão ver. Então vamos lá. Aí... Mesmo que nós emitíssemos algo que pudesse ser medido, teria que ser em laboratório, porque a onda do carro que passa aqui na frente da minha casa, que
ele tem uma vibração porque ele está mexendo, né? O carro passa e ele mexe. Essa onda seria detectada pelo equipamento, pelo aparelho. Então, não posso medir a onda do carro dos meus sonhos, por exemplo, porque a rua tem esses ruídos, tem esses barulhos que também são frequência, também são onda, e também vibram. Teria que ser em laboratório para excluir toda e qualquer frequência, inclusive as frequências do universo, que as pessoas dizem que tem. Ótimo, beleza. Essa é a primeira coisa. E mesmo que o ser humano emitisse uma onda que pudesse ser medida, ela seria o quê? Tão pequena que quase comparada a um decihertz. Menos que hertz. Seria 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 3. Aí nós já vamos descendo, né? Nem é menos, tá? Primeira coisa aí. Então anota aí. Mas nós conhecemos a escala das vibrações, a escala das emoções, que muitas pessoas já conhecem, já ouviram falar, que foi criada por Hawkins, David Hawkins. Então vamos lá. A escala de Hawkins ela foi desenvolvida por ele. Final da live eu vou colocar o site para vocês irem lá ver o que eu estou dizendo, porque eu tenho prova, tá? Eu tenho prova. Então vamos lá. Foi criada por ele a partir das suas próprias experiências. Isso está escrito no site dele. No site do cara. Está escrito. Está escrito no site dele. Depois eu vou deixar o site para vocês no final da live. Presta atenção. Está escrito que foi desenvolvida por ele a partir das próprias experiências e testes cinesiológicos. Sabe o que é cinesiologia? É o estudo, é o que estuda todo o movimento do corpo. Todo o movimento. Os meus músculos se movimentam, então eles emitem uma vibração. Tudo isso junto se chama cinesiologia. Beleza. Então, só por enquanto, vocês já vão entendendo que ele pegou não só o sentimento, a vibração, a frequência. Não, ele não pegou só isso. Ele pegou tudo que o corpo é capaz de emitir em sinais e fez essa escala. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, o intestino vibra, sabia? Sabia disso? O intestino vibra? Ah, mas o coração vibra mais alto. Os médicos que fizeram um estudo sobre isso já disseram que o intestino tem uma vibração maior do que a do coração. E o coração só tem esta onda mais evidente porque ele está batendo. Ponto. Se eu pegar uma bateria e colocar do lado de uma flauta, a bateria vai ter uma vibração maior. Por quê? Porque ela bate. Ponto. Já anotou aí, né? A diferença do coração. Então, ele desenvolveu isso com base nessa cinesiologia. E ele diz que pessoas em um número 200 nesta escala representam um valor limite. Quer dizer assim, é o mínimo para a pessoa ficar viva. Ela tem que vibrar nesse 200. Então, quando ele fala nisso, ele quer dizer que níveis de 200 são os níveis de dominância. É o mínimo para a pessoa ficar viva. Beleza, continuem aí comigo. Eu sei que vocês já estão ficando indignados com o que eu estou dizendo. E como eu falei, vocês vão tirar as próprias conclusões. Mas eu vou te trazer aqui fatos. E aí você escolhe com o que você quer seguir fazendo, seguir escolher. É você quem vai escolher o que vai seguir daqui para frente, mas eu não vou esconder nenhum dos fatos para vocês. Então vamos lá. Hawkins calibrou. Gente, nós não somos pneus, tá? Mas ele calibrou, eu sei que essa palavra tem vários sentidos, então ele calibrou em hertz uma espécie de mapa que pontua e revela qual é a frequência que se encontra cada sentimento que é produzido pela consciência humana. Lembra que eu comentei que no site dele está escrito que a escala foi desenvolvida por ele a partir das experiências dele? Então, aí ele calibrou em hertz, pontuando esta frequência que cada sentimento produz. Aí, qual que é o teste que ele utilizou? Olha só, que teste. A pessoa ficava com os braços estendidos. Aqui vocês não vão me ver por inteiro. Ele ficava com os braços estendidos, que é um teste muscular. Lembra que é cinesiologia? Cinesiologia é o quê? O estudo do movimento do corpo, inclusive músculos. Então, ele fica aqui com os braços estendidos na horizontal, ao lado do corpo. Óbvio, né? Pode ser estendido para frente ou estendido para o lado. Eu vou colocar aqui para o lado para ficar mais fácil de vocês verem, porque provavelmente vocês já viram vídeos assim. Então, desta forma, o testador, a pessoa que ia testar, ia fazendo perguntas sobre a pessoa.
E aí a pessoa que deixava o braço ali do lado, sem resistência, o braço reagia de maneira espontânea. Ou seja, se a pessoa fizesse uma pergunta, vamos supor, qual que é seu nome? Seu nome é Lucimara de Moraes? E eu ficasse com o braço reto, então significa que era verdade. Que ele estava apertando aquele braço, ele fazendo força, sabe? Imagina duas pessoas como se tentassem subir no braço. Então, se o braço permanecesse forte, o teste significava que a mente subconsciente estava sinalizando uma resposta afirmativa, que é verdade. Agora, se o braço ficasse fraco e se movesse para baixo, indicava uma resposta negativa. Acontece que a gente sabe que não tem como segurar o músculo por muito tempo, vai cansar. Quando você vai para academia, você fadiga o músculo, né? Então, no começo, você tem força e você não... Ele vai ficar forte. Depois, no final, quando você sai da academia, você sai quebrado. Por quê? Porque o músculo vai entrando em fadiga. Aí eles fazem um teste com base no movimento cinesiológico do corpo, da musculatura. Então, o objetivo dessa prática era trazer a verdade à tona, contida na mente subconsciente. Mas através do músculo, gente. Desculpa. Vocês são pessoas inteligentes. Então, vamos lá. As práticas terapêuticas do criador dessa pessoa, com pesquisas e ensinamentos, era contribuir com a expansão espiritual. Quando falo espiritual significa que espiritual não é científico, tá? Para começo de conversa. Quem diz assim, frequência vibracional, escala da vibração, isso é ciência? Mentira. Porque a ciência não reconhece esses experimentos feitos assim. Se você parar ali na rua e fizer um experimento, você vai ver que a pessoa cansa e ela não vai mais ter a mesma força de segurar o braço na mesma posição. Então, isso não é evidência de nada. Continuando. O que é que está escrito no livro Força e Poder do autor, David Hawkins? Ele diz assim, abre aspas, embora, eu vou passar o site depois para vocês lerem, embora apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico de 200 Hz de consciência, a força coletiva desses 15% tem o peso de contrabalancear a negatividade de 85% restante da população mundial. Devido ao fato da escala de força avançar logaritmicamente. Um simples avatar em um nível de consciência de 1000 Hz pode contrabalancear totalmente a negatividade coletiva de toda a humanidade. O que ele está dizendo aqui no livro dele? Pelos cálculos que ele diz no livro, em torno de 7 a 10 mil pessoas que vibrarem em uma escala próxima dos 1000 Hz são capazes de neutralizar a negatividade da população toda. Ele falou aqui, negatividade coletiva de toda a humanidade. O próprio Criador disse isso no livro dele. Não sou eu que estou dizendo. Tudo bem. Você, lembra que eu falei que você vai tirar suas próprias conclusões? Primeira pergunta que eu quero que você anote. Você acredita que esses 7 ou 10 mil pessoas, que não se sabe de onde ele tirou esse número, acho que vozes da cabeça dele, 7, 10 mil pessoas vibrarem uma frequência de 700 a 1000 Hz, vai neutralizar a negatividade de toda a população da Terra, de toda a humanidade. Ele falou assim, negatividade coletiva da humanidade. Tirem suas próprias conclusões, tá? Então, daí ele vai seguindo aqui que um indivíduo que vibra numa energia de puro amor, acima de 500, contrabalanceia a negatividade de 750 mil pessoas e assim por diante. Agora vamos lá. Vamos aos fatos. O que é a escala das vibrações, a escala das emoções, a escala em Hertz de David Hawkins, que é utilizada assim por quase todos os terapeutas holísticos, não holísticos, que se ouve falar? É uma marca registrada. Sabe o que é uma marca registrada? Se eu montar agora uma padaria e for lá, vamos supor assim, pãezinhos da Tia Lu, eu vou registrar a marca dos pãezinhos. Então, uma marca registrada. Marca registrada, ele é uma firma, não é ciência. Quando a pessoa diz assim, isso aqui é comprovado cientificamente, vou pegar aqui uma caneta. Essa caneta é comprovada cientificamente, você vai ver, ela tem um registro de marca. É uma marca. Então, não é ciência. Aquilo que foi comprovado pela ciência não é uma marca registrada.
para começo de conversa. No site dele está escrito o seguinte, abre aspas, uma marca registrada da pesquisa Dr. Hawkins, David Hawkins, é pioneiro, conhecido e aplicado internacionalmente. Daí em inglês, né? O Mapa das Consciências, que apresenta no livro dele, Força e Poder, de 1995. Ele diz o seguinte no site, o mapa de consciência incorpora descobertas de física quântica e de dinâmica não linear. Gente, deixa só eu abrir e fechar um parêntese aqui para dizer uma coisa para vocês. Física quântica só existe em laboratório, sabia disso? Um dos vilões que eu trarei aqui, que eu vou provar para vocês também, com todo carinho, com todo zelo, é que a quântica, em primeiro lugar, os experimentos quânticos só podem ser mantidos em escala a temperaturas abaixo de zero. Temperaturas abaixo de zero quer dizer o quê? Para eu cocriar no mundo quântico, eu tenho que estar no mínimo na Sibéria. No mínimo. Só que o meu corpo humano, quando vivo, ele tem uma certa temperatura. Senão, o que acontece? Né? Então, como eu não quero, eu quero continuar viva, o meu corpo tem uma temperatura. Então, o meu corpo jamais pode fazer uma cocriação, uma cura, uma ativação, um comando, ou o que quer que aconteça quântico. Dentro do freezer, isso mesmo. E olhem lá ainda, né? Porque temperaturas dentro do freezer, ainda assim, elas não chegam onde precisa chegar. Exemplo, computador quântico. Procurem na internet, computador quântico. Sabe qual é a temperatura de um computador quântico em laboratório? Menos 272 graus Celsius. Isso quer dizer que tira ele da baixa temperatura para ver o que acontecer. O que acontece? Ele deixa de ser quântico. Por quê? As escalas subatômicas quânticas só podem ser reproduzidas, 1, em laboratório, 2, sob baixas temperaturas. Quando você entende que só é assim, o quântico cai. Não existe esse negócio de mentor quântico, física quântica. Quer dizer, existe a física quântica, óbvio, mas eu não faço uma ativação quântica, você não faz uma afirmação quântica, você não cocria na realidade quântica, você não dá um salto quântico. Ponto. Quem mora no Nordeste não pode atrair nada. Quem mora em Dubai não pode atrair nada. Fala isso pro Sheik. Então vamos continuar aqui só para vocês entenderem que eu abri e fechei esse parênteses, que mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então ele fala assim que esses níveis espirituais são delineados por santos, sábios e místicos. Ponto e vírgula. No entanto, nunca houve uma estrutura científica para entender o terreno interior. Ponto. Está no site? Beleza, seguindo. O mapa da consciência é clinicamente sofisticado, é o que ele diz, na descrição do tom emocional, visão de Deus e visão de vida, que cada nível de consciência proporciona. Por exemplo, medo vê Deus como punitivo, enquanto o amor vê Deus como amoroso. O mapa da consciência ilumina aspectos desconhecidos da consciência. Cada aumento progressivo no nível de consciência, a frequência ou vibração da energia aumenta. Assim, a consciência superior irradia o efeito benéfico e curativo no mundo, verificável na resposta muscular humana que permanece forte na presença do amor e da verdade. Não tem ciência aqui, vocês viram, né? Agora, veja o que no site dele ele fala sobre o Sir David Hawkins. PhD, psiquiatra, médico, pesquisador, professor espiritual e autor de renome internacional. A singularidade na contribuição para a humanidade vem do estado avançado, consciência espiritual conhecido como iluminação. Resumindo, Tia Lu, mas espera aí, o universo não entende palavras, ele vai entender a vibração, ele vai entender a energia das pessoas, a energia da vibração e etc. A Queen está dizendo, eu comprei a garrafa quântica, pede devolução ou processo a pessoa que te vendeu isso, porque não existe isso. Mas vamos voltar. Resumindo, se o universo não entende, que é o que as pessoas dizem, né? Tá, mas tudo bem, se o universo não entende palavras, tudo vibra, o inconsciente não entende o português, ele entende o que eu sinto, é a lei da vibração primeiro, porque você tem que vibrar para depois você conseguir. Primeira coisa, aqui. Primeiro, esta vibração
que eles falam, que a gente vibra, que vibra, é subatômico. Sabe o que é subatômico? Subatômico, que eles chamam? Menor do que um átomo. O ser humano, ele é o quê? Milhares, milhões, trilhões de vezes maior do que um átomo. Então, quer dizer que não tem como você mensurar um número quântico subatômico menor do que um átomo comparado a um ser humano. Porque quando nós nos tornamos massa densa, em primeiro lugar, nós vamos responder à física clássica newtoniana normal, não é quântica. E segundo, que esta massa que é o nosso corpo, ela não vai vibrar nas mesmas dimensões, nem nas mesmas frequências e nem em nada disso. Porque o que eles medem em laboratório, que é o subatômico, que eles veem a vibração e como é que o átomo se movimenta, é uma partícula, você imagina um grão de areia em mais ou menos 20 estádios de futebol. Não dá para mensurar, não é a mesma coisa. Não dá para comparar e dizer assim, nós vibramos, porque a nossa célula, não sei lá das quantas, no final vibra, só que nós somos massa. E essa massa fica densa. Imagina se essa pessoa que ganhou peso, que foi ficando maior, ela tem o mesmo nível, ela consegue ser comparada a uma pena? Não! São coisas diferentes. E a nossa frequência não pode ser medida como onda de rádio. Senão, toda vez que eu passo pela TV, que tem ali a onda, se não me engano, tem 60 e tem 120 Hz, né? Dependendo do modelo de TV, que até isso eu fui pesquisar. Se eu passasse na frente da TV, ia interferir. E a TV ia interferir em mim também. Ela iria fazer mal. Mas tem celulares que fazem mal. Tem isso, tem aquilo, tem um micro-ondas. Eu ia interferir no meu micro-ondas da cozinha. Eu ia interferir aqui no celular. Eu ia interferir na TV, na emissora de rádio. Coitado do locutor. Vocês conseguem pensar naquilo que as pessoas estão te impondo goela abaixo, dizendo para você que você tem que se alinhar com a frequência do seu sonho, que você precisa saber qual é a frequência vibracional e que você tem que cocriar usando a mecânica quântica. A mecânica quântica é laboratório, é abaixo de zero, são níveis muito baixos de temperatura, não tem nada a ver com nós que estamos vivos, com temperaturas corpóreas normais. Essa comparação não existe. E essa escala, esse mapa que as pessoas utilizam para dizer que você está vibrando em X, você está vibrando em Y, você está vibrando em Z, é como se eles estivessem pegando todas as pessoas e dizendo quem vibra em 200 é isso, quem vibra em 300 é aquilo, quem vibra em 500 é tal. Isso é praticamente a segregação. Eles estão comparando uma pessoa com a outra, dizendo que se eu vibro 200, eu sou baixo hertz, eu sou ruim, eu sou negativo, eu sou isso, eu sou aquilo, e quem vibra 700 é um ser praticamente de luz, praticamente Buda crístico. É como dizer que você vibra X, o outro vibra Y, então são coisas diferentes. Como se nós, seres humanos, somos pessoas tão complexas e temos uma individualidade. Então essa individualidade ela não é respeitada quando se usa uma escala para dizer você está aqui, você está vibrando aqui, você está vibrando aqui, você está vibrando aqui, você está vibrando... Como? Com que base como que eles chegam numa informação como essa de dizer que todas as pessoas que vibram aqui, todas as pessoas que sentem alegria, todas as pessoas que isso, todas as pessoas que aquilo, ninguém é igual. Não pode ser utilizado uma tabela para definir o nível de consciência de fulano, de ciclano, de beltrano. Isso sabe o que é? Isso é aproveitar da ignorância das pessoas. Da falta de conhecimento, da desinformação. Isso é se aproveitar da ignorância delas quando elas não sabem que uma coisa é o subatômico, que uma coisa é a quântica lá sobre temperaturas negativas em laboratório, que uma coisa é a frequência de rádio e que nós não somos um equipamento de rádio. Nós não podemos nem ser comparados a equipamento nenhum, porque o ser humano é tão sofisticado que ele não pode ser colocado no mesmo nível.
E aí eles aproveitam de um momento em que geralmente a pessoa está vulnerável e que ela está sofrendo e que ela precisa resolver a vida dela, e que ela precisa de dinheiro, que ela precisa de respostas, que a coisa está tão complicada que às vezes falta o alimento dentro da casa da pessoa e eles dizem que você tem que vibrar. Como que você, o que vai adiantar vibrar e ter que seguir esta lei, esta vibração, que em primeiro lugar foi algo criado por ele, o Hawkins, é uma marca registrada, não é ciência, é pseudociência, não tem comprovação científica nenhuma. E eles enfiam goela abaixo na cabeça das pessoas dizendo que você tem que vibrar, que você tem que aprender a vibrar e que se você não aprender a vibrar você não consegue resultados. E as pessoas que não sabem que existe a escala, o mapa da consciência, essas pessoas que não sabem, e elas que têm resultado, e elas que conseguem, você acha o quê? Que eles ficam cuidando qual que é a escala das frequências, escala da consciência, escala das vibrações? É claro que não! Isso jamais foi ciência. Não é hoje, não é ontem, não era há 10 anos atrás, há 10 não, há muito mais, né? Há 16, 18 anos atrás, quando veio para cá o Segredo, né? Sucesso norte-americano, veio para o Brasil, e naquela época não era, e não vai ser nunca. E quanto mais as pessoas vão sendo desmascaradas por esse charlatanismo, mais a ficha vai caindo, elas vão entendendo assim, como? Como que eles vão dizer que eu vibro em hertz, sendo que hertz é uma onda de rádio? Como que eles vão dizer que é uma cura quântica, que é um coach quântico, que é um comando quântico, sendo que o quântico é algo totalmente diferente? Ah, mas você tem que vibrar e se conectar com o seu desejo. Mas o seu desejo, meu carro, eu cheguei lá com esse equipamento no meu carro. E não quer dizer nada. Porque se alguém der um grito do outro lado do muro, esse ruído, essa onda, essa vibração do ruído, da voz, do barulho, de sei lá o que, se alguma coisa cair no chão, se um prato cair, vai interferir naquilo que eu estou medindo no carro. E aí? Qual que é a frequência do sonho? Não é nenhuma! Enquanto você está vibrando, você por enquanto está vibrando na falta de informação, na desinformação. Por enquanto eles estão vibrando para te enganar. Por enquanto eles estão vibrando para te deixar no desespero, para te deixar escravo deles, para sempre o ser humano buscar uma frequência mais alta, sempre o ser humano buscar uma resposta, uma solução mirabolante que não existe. Fora, que assim, para a gente fechar a tampa dessa panela. Fora. A Kelly tá falando, me sentindo uma idiota por ter acreditado. Você não faz ideia do quanto eu fiquei horrorizada. Gente, vocês não fazem ideia, eu bugava, eu lia, eu pesquisava, eu conversei com médicos, eu conversei com pessoas e a minha cara arrastava de nervoso porque eu sei a quantidade de pessoas sendo levadas por esse caminho todos os dias. Eles vêm aqui no meu vídeo e querem a minha cabeça. Porque eu falo a real e eu não vou te enganar dizendo que você tem que vibrar e que eu vou te ensinar a vibrar, porque isso não é ciência, isso não tem comprovação. Sabe aquele curandeiro, aquele charlatão, que na história existiram vários. Se você procurar no Google, charlatões mais conhecidos da história, teve um charlatão que vendeu a Torre Eiffel. E não vendeu uma vez não, se não me engano ele vendeu 2 ou 3. Sabe aquelas pessoas que passam aquele papinho e aí fica tão crível, parece tão verdade que a pessoa cai? É isso que está acontecendo hoje. Essa indústria diz para você que você tem que vibrar e pior, eles te dão uma escala, eles te dão um negocinho ali coloridinho e dizem assim, tem que ficar dentro disso aqui, se você não estiver dentro dessas escalas, babaus para você. Ivana Mark, isso mesmo, papo, muito obrigada pela contribuição. Ivana Mark foi, nos anos 70, uma das maiores golpistas da Itália, quiçá do mundo. Ela fez milhões, foi condenada, foi presa, e um dos ajudantes, dos mentores dela, era um brasileiro.
Era um brasileiro, eu não vou citar o nome desse brasileiro, porque o meu advogado já falou, ó, você toma cuidado aí, porque, né, vai me dar trabalho. O que eu falo aqui é porque eu tenho provas, e aí sim, tanto o meu jurídico viu, confirmou, quanto eu tenho as provas aqui, vou compartilhar com vocês depois. Agora, Ivana Marques, se você colocar no Google, você vai ver, foi uma das maiores golpistas da história. Eles vendiam número para você ganhar na Mega Sena. Vendiam. Sabe o Ligue Já? As pessoas ligavam lá e eles pediam assim, nome completo. Só abrir e fechar o parênteses aqui para vocês entenderem que essas falcatruas, elas são assim, ó. Não é de hoje. Eles ligavam para lá e pediam assim, qual que é seu nome? Ah, o meu nome é Maria. Maria Gorgorita Pérez. Qual que é a sua data de nascimento? Ah, eu nasci no dia 30 de fevereiro de 1980, né? Ninguém nasce no dia 30 de fevereiro, óbvio. E aí eles faziam como se fosse um mapa do seu nome completo, óbvio, da sua data de nascimento e te mandavam números para você jogar na loteria. E aí, obviamente, a pessoa jogava. Pesquisem isso, gente. Por favor, pesquisem. Eu não quero que vocês saiam acreditando em mim cegamente. Eu quero que vocês pesquisem. Então, as pessoas jogavam esses números, não ganhavam, óbvio, e ligavam lá de novo. E diziam assim, viu? Não deu? Os números, aqueles que eu joguei, não deram. Eles diziam assim, tem algum trabalho que foi feito para você. Então esse trabalho que foi feito precisa ser desmanchado. Aí, ó, então você vai pagar mais uma taxa, você pagava uma outra taxa, e eles mandavam para você, ó, a Cina falou que ela conhece essa história. Vocês pesquisam na internet, tem até na Netflix, gente, tem até na Netflix, é tão sério isso, tem até na Netflix. Isso mesmo, Ivana Mark, bem isso, Paulo, na Netflix. Eles mandavam um copo com um pouquinho de sal, e aí você tinha que colocar a água até uma marca no copo. Ó, tem uma caneca aqui, vamos supor que você vai colocar, tem sal aqui, né? Vou dar um exemplo, não estou dizendo que seja isso, só para vocês entenderem. Aí você coloca água até essa marca e deixa lá no seu armário da casa, da cozinha, do quarto, seja lá onde for. E que no dia seguinte ou na semana seguinte, eu não me lembro agora se era uma semana ou se era alguns dias, se o sal não tiver dissolvido todo, significa que você tem um trabalho que foi feito, tem uma energia que está bloqueando a sua casa, a sua família, a gente tem que desmanchar. Só que o processo químico do sal, quem aqui é químico, quem estudou sobre isso vai confirmar, e quem não estudou pode pesquisar na internet que vai saber isso. O sal, ele tem um ponto de saturação. Então, dependendo da quantidade de água que eu coloco, se eu coloco pouca água, então tinha uma marca. Tudo eles pensam para colocar a pessoa no buraco. Então, ele coloca a água lá em um certo nível e o sal não vai dissolver por completo. Porque isso é química, aula de química básica. Então, ele não dissolvia e eles colocavam a culpa, a pessoa sem informação, na inocência, na confiança, dizia, realmente. Eles perguntavam, sal dissolveu? Deixa eu lá ver, olhar. Não dissolveu, ainda tem um pouco de sal aqui. Então é porque tem alguma negatividade na sua casa, a gente precisa fazer um trabalho. E cobravam de novo da pessoa. Gente, vocês precisam pesquisar, estudar, ver o que está sendo falado, o que está sendo estudado. Com poucas pesquisas vocês já descobrem. Por exemplo, eles dizem assim, a pessoa doutora. Como que ela é doutora? Ela fez doutorado? Ela é médica? Não é. A pessoa lá é cientista. Falam que Masaru Emoto é cientista. Não é cientista, ela é fotógrafo. Vocês têm que olhar o currículo da pessoa. Ela é formada em quê? Para dar aula de mecânica quântica, de física quântica, um treinamento quântico, a pessoa tem que ser formada em física, com especialidade em mecânica quântica. Se não, caso contrário, ela não pode dar aula sobre isso, ela pode falar sobre isso, ela pode fazer lives, ela pode vir aqui e dar a opinião dela, mas ela não pode nunca, jamais ensinar outras pessoas sobre algo que ela não foi preparada para isso. É a mesma coisa. Aí ela me perguntou do Masaru Emoto, acabei de falar, Masaru Emoto é um fotógrafo. Ciência jamais aceitou os experimentos que ele foi feito, em primeiro lugar, porque ele não mostrou como ele fez esses experimentos, ele não mostrou. E aí eles tentaram replicar, inclusive, isso com base na ciência e não encontraram evidências. Então, quando não tem evidência, ele é considerado o quê? Pseudociência, porque não é ciência. Então, veja, se você procurar na internet, fazer uma boa de uma busca, pegar livros, referência, conversar com pessoas que realmente são formadas na área, eles vão dizer assim, isso é loucura. E é o que está acontecendo hoje. E isso
acaba aqui. Lu, mas quem é você para falar sobre isso? Eu fui aquela pessoa que abriu o livro, que estudou. Eu filmei tudo que eu vim estudar, eu documentei, eu fiz questão de registrar para referência. O meu treinamento hoje, esse certificado aqui, ó, é do MEC. Meu treinamento hoje, ele tem reconhecimento MEC, por quê? Porque na hora que eu mandei as informações para eles analisar, eles pediram assim, fontes, cite fontes. Eu mandei uma lista para eles, referências. Você acha que eles não foram atrás? Eles não seriam MEC se não tivessem ido atrás. Eles foram atrás, confirmaram essas evidências. E a neurociência? A pessoa tem que ser formada em neurociência. Para ser considerado neurocientista, precisa fazer uma formação. E não é assim ainda. Tem que cumprir os requisitos, tem que fazer até o fim, tem que ser aprovado e etc. Hoje, o conhecimento ele está à disposição das pessoas. É fácil você descobrir se isso é pseudociência, se não é, se é comprovado, se não é. Coloca lá no Google Masaru Emoto, você vai ver. Não é cientista, não é considerado pela ciência. Escala das emoções, das vibrações, não é considerado. Não tem evidência científica para isso. Você acha que se fosse realmente uma coisa séria, os caras já não teriam levado para o laboratório, não teriam feito grandes descobertas, não teriam beneficiado a população inteira com isso? Por que você acha que esse tipo de conteúdo de informação e vibração está na mão de um ou dois que se diz mecânico quântico, que se diz mestre, que se diz especialista, que se diz doutor, que se diz isso, que se diz aquilo e não está na mão dos cientistas de verdade? Por quê? Porque não é comprovado. Porque não é comprovado. Isso acaba. E isso acaba quando a gente traz fatos, quando a gente traz provas. E sabe onde que isso acaba? Mais ainda, não sou eu falando. Eu posso falar, você vai juntar as peças e vai montar o seu quebra-cabeça. Sabe quando que isso acaba? Sabe quando que nunca mais nenhum desses charlatões, desses pilantras pegam você empurrando frequência vibracional goela abaixo? Te vendendo cristal, te vendendo garrafa, garrafa que você encontra no Mercado Livre por R$40, eles vendem por 300, dizendo para você que está com 1000 Hz. Vai no Mercado Livre depois e procura. Mesma garrafa na Shopee, a mesma. Para quem quiser ver. Isso tem que acabar quando as pessoas começarem a pensar e dizer assim, como assim? Que história é essa? Eu vou mais a fundo. Aí quando vai a fundo, vocês não vão mais ficar, vocês não caem mais nessa conversinha, nesse papinho de quântico. Fala quântico pra mim, eu já olho. Quântico. Não dá, gente, não dá. Hoje em dia, em pleno 2023, e ainda aplicam coisas como eram aplicadas lá quando o cara vendeu a Torre Eiffel, quando era aplicado nos anos 70 de Ivana Mark, não dá, né, gente? Dias 29, 30 e 31 de janeiro, o fim da lei da atração mística, o fim da lei da atração quântica, o fim de toda essa papagaiada e toda essa loucura para você ver como as coisas vão encaixar para você. Você vai ver, você vai dizer assim, uau. Você vai ficar com vergonha de seguir essa indústria. Essa é a verdade, porque eu fiquei com vergonha. E eu faço parte dessa indústria. Eu nunca fui atrás dessas coisas. E eu fiquei com vergonha quando eu vi essas literaturas. Eu pensei... Então, considerando assim o nível de inteligência de cada um de vocês que está aqui, que eu prezo muito, não é só o tanto que eu estudei, o tanto que vocês também vêm estudando e vêm buscando por conhecimento. Vamos buscar conhecimento nas fontes verdadeiras. Não estou dizendo que eu sou fonte de nada, pelo contrário, o mesmo lugar onde eu fui procurar essas fontes, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco lá nos stories. E não tem problema nenhum, porque isso é para qualquer pessoa pesquisar e estudar. E tem pessoas que sabem muito mais do que eu jamais imaginei. Por quê? Porque elas estudaram, porque elas foram atrás, simples. O que eu quero hoje é que vocês deem um basta e digam assim, chega desse negócio. Chega, eu vou procurar essas evidências, eu não vou mais cair atrás de conversinha, não é porque alguém me mostrou o troço com não sei com o que, com ouro, com garrafa, com não sei das quantas, que eu vou acreditar, não é porque parece ciência que eu vou acreditar, eu vou atrás dessas peças e eu vou encaixar.
e nos dias 29, 30 e 31 de janeiro. Isso que vocês viram aqui é só assim uma vírgula perto do que eu trarei lá. E é algo muito, mas muito sério. É praticamente criminoso o ato de trazer ciência quando não é. De trazer essas informações quando elas não são verdadeiras. Óbvio, nessas 3 aulas eu vou trazer muito mais coisas para vocês juntarem esse quebra-cabeça, porque é assim, ó, é algo incrível, mas vai fazer com que vocês deem o clique que falta. Clique que falta para tirar esse véu, sabe? Quando acende a luz e aí você enxerga tudo com clareza, é isso que eu quero. E logo em seguida, depois dos dias 29, 30 e 31, nós vamos ter a abertura oficial do Método Lei da Atração Consciente, que lá dentro eu mostro para vocês qual é a metodologia que foi aceita pelo MEC e por que nós temos hoje um modelo CCR, que é Criação Consciente da Realidade. Por que consciente? Porque é a nível cerebral. Mas eu não vou falar nada disso aqui agora, porque agora não vem ao caso. O que vem ao caso agora é você se preparar para o que vai acontecer. E escreve o que eu estou falando aqui há algum tempo. Ninguém mais vai falar sobre quântica, porque eu estou hoje, no dia de hoje, fazendo um marco do fim dessa história de vibração, do fim dessa história de quântica. E muita gente ainda vai ficar assim, feliz e agradecido, porque vai ter entendido, vai ter compreendido. Não tem nada a ver. Fora que a vibração ela é uma coisa que oscila, ela não é estável. Então, enquanto o sonho está vibrando, né, como eles dizem, está vibrando, se o seu sonho estiver vibrando, você pode estar vibrando totalmente ao contrário e daqui a pouco eles dizem que muda e você tem que aumentar a sua escala. Então, ele não é estável, não tem como medir, não tem como manter. Mantenha a sua frequência vibracional elevada, não tem como manter. É humanamente impossível. Mas nós vamos acabar com isso. Beijo, então. Até amanhã. Vilão número 2. Te vejo amanhã. Beijo!